Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre funções, finalmente, porque assim, nós estamos em cálculo 2 e normalmente cálculo, a gente está falando toda hora de funções. Cálculo 1, por exemplo, a primeira aula de vocês foi sobre funções, a segunda aula também. Aí quando a gente começou a falar de limite lá em cálculo 1, era limite de funções e assim por diante. Só que aqui no cálculo 2, nós já tivemos 6 aulas e a gente ainda não tinha falado assim formalmente, diretamente de funções. A gente falou por alto. Hoje, então, a gente vai finalmente definir um tipo de funções. E vocês vão perceber que esse tipo tem tudo a ver com vetores, que é o que a gente vem estudando nas últimas aulas. Então, eu vou começar aqui no quadro e vamos formalizar que tipo de função vai ser essa agora. Mas antes, eu só queria relembrar com vocês como era no cálculo 1. Então, quando a gente falava de função no cálculo 1, você tinha, por exemplo, uma função f. F tinha um domínio e um contradomínio. O domínio podia ser um subconjunto dos reais. Então, vou colocar assim, A é um subconjunto dos reais e o contradomínio era os reais também. Aí, essa função ela dependia de uma variável, podia ser x, podia ser z, podia ser y, vou colocar t aqui. Então, você tinha uma função f de t, que podia ser, por exemplo, cosseno de t, ou t quadrado, ou e elevado a t, enfim, era uma função de uma variável que levava ao número real. Então, isso era a função até então para a gente. Só que aqui em cálculo 2, eu já expliquei para vocês na primeira aula que a maior diferença nas funções que nós vamos estudar é nos espaços. Então, por exemplo, aqui, ó, o domínio e o contradomínio tinham a ver com a reta, com o espaço R1. Só que em cálculo 2, nós vamos aprender a trabalhar com os espaços Rn. Então, você vai encontrar os espaços Rn ou no domínio ou no contradomínio. E hoje, nós vamos ver esse tipo aqui de função. Funções vetoriais. Bom, isso aqui não deixa de ser função. E para ser função, tem que ter 3 características. Tem que ter o domínio, o contradomínio e a lei de associação. Tendo essas 3 coisas, você tem uma função. Só que o domínio e o contradomínio são um conjunto. Pode ser o R1, pode ser o R2, enfim, pode ser um Rn da vida. E aqui, por exemplo, na função vetorial, digamos que você tem uma função alfa. Aqui a gente vai colocar alfa, mas podia ser f, podia ser g, enfim. A gente vai usar normalmente alfa. Vamos dizer que o domínio dela também é um subconjunto dos reais, só que agora o contradomínio dela é o espaço Rn, tá? Então, a única diferença até agora daqui para cá é esse n aqui. Ou seja, é esse conjunto aqui. Essa é a única diferença. Só que essa única diferença, ela vai mudar muita coisa. Por quê? Porque assim, ó, nesse caso aqui, a minha função alfa, ela também depende de uma única variável t. Porque o domínio dela é um subconjunto dos reais. Só que agora, o que acontece? Quando você pega um parâmetro t e joga na sua máquina, porque uma função é como se fosse uma máquina, se você joga aqui no alfa, a entrada é o t. Qual é a saída? Ou seja, ela vai pegar esse t e vai transformar em alguma coisa. Só que essa coisa que ela vai transformar agora não é um número mais, como era antes. Porque, por exemplo, aqui, ó, joga um t aqui, joga t igual a 0. Se você fizer t igual a 0, o que ela vai te devolver? Ela vai te devolver cosseno de 0. Mas quanto é o cosseno de 0? É 1. Então, perceba, você jogou um número, que é 0, e ela te devolveu outro número, que é 1. Isso vale para qualquer outro valor que você jogar. Por exemplo, colocar aqui t igual a π. Π é um número também. Aí, o que ela vai te devolver? Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, antes funcionava assim. Você jogava um número e ela te devolvia um número. Agora, não vai mais ser assim.
pelo menos aqui, ó, nas funções vetoriais, você vai pegar um número, pode ser 0, pode ser π, pode ser 3, você joga nela e ela vai te devolver não um número, mas um elemento do R2. Ela vai te devolver algo que tem coordenadas, ou melhor, ela vai te devolver um vetor. É isso que ela vai fazer. Então agora, ó, eu só vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, isso daqui seria a nossa saída agora da função vetorial. Então, fique observando aí rapidamente, só para vocês irem se acostumando com essa notação. A gente já vai explicar o que é isso daí. Então, gente, você pode pensar, professor, eu não entendi nada. O que é isso daqui já? Alfa 1, alfa 2, não sei o que, alfa n. O que eu estou dizendo aqui, gente, é que para cada valor de t, essa função aqui, ela associa a essas coordenadas, onde cada coordenada eu tenho uma função. E pode ser funções totalmente diferentes uma das outras. Por exemplo, vamos tomar como exemplo isso daqui, ó. Imagine que você tem um alfa que vai do R no R2. Então, para cada t, esse alfa ele vai levar um t em um elemento do R2. O R2 são elementos que têm duas coordenadas, é um par ordenado. Então, para cada t, ele vai associar aqui um par ordenado. E cada coordenada pode ser uma função. Então, por exemplo, aqui pode ser uma função t, aqui pode ser uma função e elevado a t. Ó, então perceba que nesse caso aqui eu tenho duas funções diferentes, mas elas juntas, elas formam esse par ordenado. E esse par ordenado aqui é a saída, é o que a minha função me deu, é o que a máquina trabalhou e ela me devolveu. Então perceba que aqui já tem uma diferença grande para o que nós tínhamos antes. Porque aqui, por exemplo, se eu jogava t igual a 0, você tinha cosseno de 0, você tinha 1 e acabou. Aqui não. Aqui se eu te pedir, olha, calcula para mim quem é o alfa 0. Aí o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que substituir o 0 em cada coordenada. Então, por exemplo, aqui é t, então vai ficar t igual a 0, vai ficar 0. Aqui é e elevado a t, então vai ficar e elevado a 0, que é 1. Tá? Então, para cada valor de t, você tem agora um par ordenado. E mais, nós também vamos definir que cada par ordenado desse não é simplesmente um ponto, mas um vetor. Então, na verdade, isso aqui não é o ponto 0, 1. Isso aqui é o vetor que sai da origem e chega no ponto 0, 1. Por isso que nós vamos chamar isso aqui de funções vetoriais. Por isso que você percebeu aqui, ó, que eu não estou usando parêntese, estou usando aquela outra nomenclatura do colchete angular. E por isso também que para esse tipo de função, só por uma convenção, nós vamos usar a setinha aqui em cima, só para indicar que é uma função vetorial. Tá? Então, vocês vão ver aqui essa seta constantemente. Então, para cada constante que você joga aqui, para cada valor de t, você vai ter um vetor diferente. Então, por exemplo, digamos que a sua prova fosse hoje. Aí caiu isso daqui. Ah, tem lá um texto, não sei o que, não sei, tem um texto, tá aqui o texto. Aí no final ele te deu essa função aqui. Aí letra A, determine a função, o vetor dessa função vetorial quando t igual a 0. Aí está aqui, t igual a 0. Aí, para isso, você vai fazer alfa de 0 igual a 0, 1. Tá? Esse era o item A. O item B, digamos que eu te pedisse, olha, desenha para mim o vetor alfa 0. Aí o que você tem que fazer? Bom, primeiro você tem que saber quem é o vetor alfa 0. Está aqui, é o vetor 0, 1. Agora, para desenhar, o que você faria? Bom, é só fazer aqui o plano cartesiano. Aliás, é importante, gente. Se eu te pedir para desenhar um vetor desse, o
que você tem que reparar é que esse vetor ele tem duas coordenadas. Se ele tem duas coordenadas, na hora que você for desenhá-lo, você vai desenhar o quê? No plano cartesiano. Tá? Então, se ele tem duas coordenadas, para fazer sentido geometricamente, eu vou desenhar ele no plano cartesiano. Se ele tivesse três coordenadas, eu ia desenhar ele no espaço, ou seja, no R3. Então tá, como é que eu desenho esse vetor no plano cartesiano? Eu marco o ponto 0, 1. Então, vamos dizer, o 0 em x é aqui, né? Vamos dizer que o 1 está bem aqui. Então, eu marcaria esse ponto. Só que lembrando, isso aqui não é um ponto, é um vetor. Então, esse vetor ele sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse vetor aqui é o vetor α0. Tá? Então, eu vou chamar ele aqui de α0. Só que você já percebeu que para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. E é isso mesmo. Por exemplo, se eu fizesse α1, quem seria o α1? Seria o vetor 1 e e elevado a 1. Aí me daria um outro vetor. Aí seria um vetor que sai da origem e chega em outro ponto. Se eu jogasse t igual a 2, seria um outro vetor. Aí se eu jogasse t igual a menos 1, outro vetor. E assim por diante. Enfim, você já deu para entender que para cada valor de t que eu jogar aqui na minha função, eu vou ter um vetor diferente. Onde esse vetor ele sai da origem e chega num ponto. Então, seria mais ou menos assim os vetores, né? Então, gente, perceba que a minha função, ela está fazendo variar o meu vetor, né? O meu vetor ele vai mudando conforme o t vai variando. E assim que funciona uma função, é isso mesmo. Conforme o nosso x, ou nesse caso aqui o nosso t, ele vai mudando, ela vai me dando valores diferentes, só que nesse caso são vetores diferentes. Ora, assim como uma função normal do cálculo 1, uma função vetorial, ela também tem um gráfico. Então, lá no cálculo 1, quando você queria desenhar o gráfico de uma função, de forma didática, primeiro você imaginava assim, você marcando um monte de pontos, né? Pontos da função. Depois que você marcava vários pontos, você unia os pontos. Isso era o gráfico. Aqui é a mesma ideia. Ó, se eu continuasse fazendo infinitos pontos dessa função aqui, infinitos vetores, eu ia ter vários vetores, que nem eu tenho aqui, e esses vetores iam formar para mim uma curva. Então, cada vetor desse ia formar para mim uma curva. Claro que aqui eu omiti as setas, né? Mas para cada ponto desse eu tenho um vetor aqui associado. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, é como se os vetores fossem uma caneta ou um lápis. E aí eles vão desenhando aqui uma curva, ou seja, o ponto final deles vai desenhando, vai fazendo uma curva. Essa curva aqui é o gráfico da minha função vetorial. Então, agora você já sabe o que é uma função vetorial. Então, uma função vetorial é uma função como qualquer outra, que tem o domínio, os reais, ou um subconjunto dos reais. No contradomínio é o Rn, tá? É o Rn, ou seja, para cada t ela associa um vetor de n coordenadas, nesse caso aqui é um vetor de duas coordenadas, e ela também tem o seu gráfico. No caso de uma função que tem duas coordenadas, o gráfico dela está aqui no plano cartesiano. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo? Assim, a ideia hoje é se acostumar com esse tipo de função, porque assim, agora a gente vai ver só isso daqui praticamente, só esse tipo de função. A gente vai trabalhar com essa função na quarta-feira, na semana que vem também a gente vai trabalhar com ela. Então você já sabe que é bem provável que na sua terceira prova caia algo que esteja relacionado com essas funções vetoriais. Falando em prova, gente, eu esqueci de avisar, mas hoje ainda, se sobrar tempo, eu pretendo no final da aula resolver a prova com vocês. Então, já até tenho ali um tipo de prova, aí vou pegar a prova, vou resolver, a gente vai fazer alguns comentários em cima disso, tudo bem? Mas lembrando, a entrega mesmo de prova vai ser só na semana que vem. Mas pelo menos vocês já vão ter uma ideia de quanto vocês tiraram, né? Ah, professor, já percebi que eu fechei a prova. Pronto, aí você já fica feliz, já sai daqui feliz, né? Tá, então vamos lá, gente. Então, agora que a gente já entendeu o que é uma função vetorial, vamos aqui para o nosso slide. Então, chegamos na aula 7. E primeiro, a gente está vendo aqui alguns conceitos básicos. Depois, eu vou falar especificamente de uma função bidimensional e
por último, de uma função tridimensional. Primeiro, conceitos básicos. Nós já sabemos que uma função vetorial é uma função que vai associar um número t a um único vetor αt. Ou seja, ela pega esse elemento t e ela pega esse número t e joga e associa a um elemento aqui de n coordenadas, onde cada coordenada você vai ter uma função diferente, né? Ou igual, pode ser também, mas enfim, em geral vão ser funções diferentes. Exemplo, você tem essa função aí, ó, alfa de t igual a seno t, e elevado a t e módulo de t. Nesse caso aí, você tem 3 funções coordenadas. Ou seja, você tem uma função com 3 funções diferentes, uma em cada coordenada. Mas aqui a ideia é a mesma. Por exemplo, você poderia brincar aqui e escolher valores para t. T igual a 0. Quem seria o alfa de 0 aqui, gente? Seria seno de 0, que é 0, e elevado a 0, que é 1, e módulo de 0, que é 0. Então, quem seria o alfa 0 aqui? Seria o vetor que sai da origem e chega no ponto 0, 1, 0. Então, bem simples, bem fácil. Agora, eu só queria fazer uma observação aqui com vocês sobre o domínio da minha função vetorial. Porque, para eu determinar o domínio da minha função vetorial, ele vai ser a interseção dos domínios de cada função coordenada. Ele é a interseção dos domínios de cada função coordenada. Como assim? Vamos resolver esse exemplo aqui. Aí a resposta já está aí, mas a gente vai discutir no quadro. Vou fazer logo aqui. Então, nesse caso, você tem αt igual a cosseno t, raiz quadrada de t e t elevado a menos 1. Então, digamos que caísse uma questão dessa na prova e eu pedisse para você, olha, determina o domínio da minha função. Então, vamos aqui para o quadro agora. Bom, aí você vai falar assim, professor, eu não preciso disso, eu nunca precisei de domínio. Eu pego a função e jogo o valor que eu quiser, acabou. Essa que é a graça. Gente, mas tem que tomar cuidado, né? Porque assim, não é qualquer valor que você pode jogar numa função, né? Por exemplo, aqui, nessa função aqui, você consegue calcular o alfa de 1? O que você acha? Consegue calcular o alfa de 1 nessa daí? Vai dar algum problema? Não, vai dar nenhum problema. Você consegue tranquilamente, né? Você só não sabe quem é o cosseno de 1. Mas vai ficar cosseno de 1, 1 e aqui 1 também. Não, aqui você consegue calcular tranquilamente. Agora, se eu te pedisse, olha, será que eu consigo calcular o alfa de 0 para essa função? Aí você vai dizer, melhor ainda, porque cosseno de 0 é 1, raiz de 0 é 0, e 0 elevado a qualquer valor é 0. Certo ou errado? Errado, né? Porque quem é 0? Gente, existe 0 elevado a menos 1? Não existe, né? Por que não existe? Quem é t elevado a menos 1? É isso aqui, ó. Cosseno de t, raiz de t, t elevado a menos 1 é 1 sobre t. Aí eu te pergunto, existe 0 elevado a menos 1? Não. Porque não existe 1 sobre 0. Né? Você nunca pode fazer isso na sua vida, na matemática. Nunca faça isso. Pega, dividir uma coisa por 0. Não, o denominador nunca é 0. Ele pode se aproximar de 0, ele pode tender a 0, assim, o tanto quanto você queira. Agora, dividir por 0 não existe, tá? Não faça isso jamais, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, alfa de 0 não está bem definido para essa função alfa aqui. Então, não faz sentido eu calcular o alfa de 0. Por isso que é importante você entender qual é o domínio da sua função. Então, tá, ok, entendi que é importante. Agora, como é que eu calculo o domínio? Se aqui eu tenho 3 funções diferentes, eu vou usar o domínio de qual delas? Eu escolho uma para usar o domínio? Não. Você analisa o domínio de todas. Vamos analisar o domínio de todas. Então, vamos dizer que aqui é a coordenada x, essa aqui é a coordenada y e essa aqui é a coordenada z. Se eu te perguntar qual é o domínio dessa função aqui, da coordenada x, qual é o domínio dela, gente? A função cosseno tem alguma restrição? Não. Então, qual é o domínio dela?
todos os reais. Então, o domínio aqui dessa função são todos reais. Ok. Agora aqui, raiz de t, qual é o domínio dela? Reais não negativos. Pode ser o zero, pode ser positivo, só não pode ser negativo. Então, como é que eu escrevo isso? Você pode escrever assim, ó, reais e o mais. Isso aqui já indica também que tem o zero, porque se não tivesse o zero, ia ter o asterisco aqui. Então, você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, ó, zero fechado até mais infinito, ou se você quiser, você pode escrever assim, é o conjunto de t pertencente aos reais, tal que t é maior ou igual que zero. Então, isso aqui são 3 formas de escrever. Então, beleza, esse é o domínio da função que aparece na coordenada y. E o domínio da última função ali, gente? Qual é o domínio dessa função aqui? Todos os reais? Todos os reais menos o zero. Então, você pode escrever assim, os reais com o asterisco. Ou, se quiser, também pode escrever assim, t pertencente aos reais, tal que t tem que ser diferente de zero. Ok. Mas isso, ó, perceba que nesse caso, cada coordenada tem um domínio diferente. Mas, afinal, qual vai ser o domínio da minha função vetorial? Nesse caso, tem que ser o maior conjunto possível. Qual será que é o maior conjunto possível? É a interseção desses 3 conjuntos aqui. Então, nesse caso, o domínio da minha função vetorial vai ser o domínio da primeira função, que aparece na coordenada, interseção com o da segunda função, interseção com o da terceira função. Vai ser assim. Ora, isso daqui é o maior domínio possível. E qual é? Vamos entender isso daqui. Olha, vamos analisar as restrições aqui. Para a primeira equação, ou melhor, para a primeira função, eu não tenho nenhuma restrição. Então, por ela pode ser qualquer um. Já para a segunda equação, ela vai dizer, não, eu não aceito número negativo. Então, você já sabe que não pode ser negativo. Agora, ela aceita tanto o zero quanto o positivo. Só que a terceira equação, ela não aceita só o zero que ela não aceita. Mas ela aceita positivo e negativo. Então, desses 3 aqui, gente, como vai ser o domínio? Nesse nosso domínio aqui, vai poder ter negativo? Não. Não, porque esse daqui não aceita. Vai poder ter o zero? Não, porque essa daqui não aceita. Vai poder ter qualquer positivo? O que vocês acham? Vai, porque as 3 aceitam. Ó. Esse aqui aceita o número positivo, esse aqui também, esse aqui também. Então, quem é meu domínio vão ser os números reais positivos. É isso que vai ser. Então, aqui a gente pode escrever ou assim, bora escrever de várias formas aqui embaixo. Então, a gente pode escrever reais positivos, só que tirando zero, por isso que eu coloquei esse asterisco. Ou, se quiser, coloca zero aberto mais infinito. Ou, se quiser, também pode escrever que é o conjunto dos pontos t pertencente aos reais, tais que t é maior que zero. Então, essas 3 respostas são a mesma, são válidas. Então, é assim que você descobre o domínio de uma função vetorial. Ah, professor, quer dizer que se eu tiver uma função vetorial com 50 coordenadas, eu vou ter que analisar o domínio de cada uma dessas 50 funções e fazer a interseção de 50 conjuntos? Sim. Ia ser legal, né? Ser divertido. Sim, verdade, é isso mesmo. Mas, infelizmente, não vai aparecer situações assim, pelo menos aqui em cálculo 2. Vai aparecer só mesmo R2 e aqui R3. Tá? Basicamente isso. Mas sim, se fosse 50, você teria que fazer de 50. Vamos voltar para cá agora, gente, porque agora eu quero falar especificamente de funções vetoriais bidimensionais. Tá? Então, agora, especificamente, vamos falar de funções que têm apenas 2 coordenadas. Por isso que é bidimensional. Então, uma função bidimensional, ela nada mais é do que uma função assim, ó. Ela é alfa de t, que vai ter a primeira coordenada, a primeira função coordenada e a segunda função coordenada. Só isso. É claro que nesse caso aqui, se eu for pedir para você desenhar o gráfico dela,
Se ela tem duas coordenadas, o gráfico dela vai estar no plano cartesiano, vai estar no R2. E, nesse caso, nós vamos chamar o gráfico de curva plana. Então, esse daqui seria o exemplo de um gráfico de uma função bidimensional. Isso aqui é um exemplo de uma curva plana. Detalhe, o gráfico é a linha azul, tá? O gráfico é a linha azul. Então, você não é obrigado a encher o seu gráfico de seta, esses vetores aqui. Não, porque senão o desenho vai ficar com muita informação, você não precisa disso. Então, se eu te pedir o gráfico de uma função vetorial, basta mesmo a curva. Basta você desenhar aqui a curva de azul, pronto. Isso aqui já é o seu gráfico. Aí subentende-se que existem esses vetores aqui e tudo mais, mas não é obrigatório. Então, isso aqui é uma curva plana. Agora, a pergunta é, como é que eu chego nessa parte? Ou seja, se eu tenho uma função vetorial bidimensional, como é que eu consigo chegar no gráfico dela? Aí, para isso, a gente vai ensinar aqui um passo a passo. O primeiro passo é saber o domínio, coisa que você já sabe fazer, né? Que a gente até fez um exemplo aqui. O segundo passo é definir quem são as equações paramétricas de uma função vetorial. Então, olha só, se a sua função vetorial tem duas coordenadas, então ela vai ter duas equações paramétricas. Quem vão ser as equações paramétricas? Gente, isso aqui é muito simples, esse procedimento. A gente só vai fazer o seguinte, eu vou pegar x e igualar com a primeira coordenada. Só isso. Depois eu vou colocar o y e igualar com a segunda coordenada. Só isso. Ah, professor, não entendi. Quer ver? Vamos fazer aqui. Esse nosso exemplo aqui do quadro. Se eu te pedisse para calcular as equações paramétricas, que eu vou escrever aqui, equações paramétricas. Se eu pedisse para você, olha, determine as equações paramétricas dessa função vetorial aqui. Aí sabe o que você ia fazer? Você ia fazer assim, ó. Bom, a primeira coordenada é x. Então, vou colocar assim, x. A segunda coordenada eu vou chamar de y. Aí vou colocar assim, ó, y. Aí como é que vai ser? Vai ser assim, eu vou ter duas equações paramétricas. A primeira vai ser x igual a t. X igual a t. A segunda vai ser y igual a e elevado a t. Tá, pessoal? O que mais? Não, acabou. É só isso daqui. Isso é equação paramétrica. Essa, muito fácil, né? Muito fácil. Tá? Então, para determinar as equações paramétricas, a gente só vai igualar aqui, ó. X igual a t, y igual a e elevado a t. Isso daqui, determinar a equação paramétrica, é uma boa questão de prova? Não, obviamente não. Por quê? Porque não tem graça. Né? Porque isso aqui, ó, você ia acabar em 1 segundo. Né? Por mais que as provas, vocês acabam aqui em 5 minutos. Pois é, mas aqui em 1 segundo é muito pouco. Tá? Mas assim, equação paramétrica é isso daqui, gente. Agora, para que eu quero as equações paramétricas? Bom, aqui pelo menos a gente vai usar as equações paramétricas principalmente para chegar na equação cartesiana. Então, o que é uma equação cartesiana? Opa, temos uma pergunta aqui. Pode falar o seu nome, seu curso e a pergunta. Eu sou Ramiro, Engenharia da Computação. Na verdade, é uma pergunta que faz um tempinho já e eu acho que tu não me viste levantando a mão e tal. Por que esse nome curva plana? Boa pergunta, Ramiro. Curva plana porque ela não vai sair do plano. Então, por exemplo, na hora que você desenha ela vai se restringir ao plano aqui. Isso aqui é uma curva, só que ela se restringe a um plano. Então é como se ela tivesse uma curva achatada. Agora sim, não existe só esse tipo de curva, porque é possível também desenhar curvas no espaço. Nada me impede de desenhar uma curva aqui no espaço. Assim, por exemplo. Só que aqui nesse caso ela não está achatada, ela não está restrita ao plano. Então isso aqui a gente chama de curva espacial. Tá? Aí é por isso mesmo. Então curva plana, porque eu estou no R2, curva espacial, porque eu estou no espaço. Aí essa que é a resposta, essa que é a explicação. Certo. Obrigado. Gostei da pergunta, amigo. Gostei mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Inclusive isso é uma coisa que eu ainda ia falar também, realmente. É sempre bom que o aluno se antecipe. Aqui, gente, olha só. Então, como eu falei, as equações paramétricas, elas vão servir para quê? Geralmente, nós vamos usar as equações paramétricas para chegar numa equação cartesiana para curva.
Então, olha só. O que é uma equação cartesiana? A partir do parâmetro t, o nosso objetivo é obter uma única equação. E essa equação, se possível, ela tem que eliminar o parâmetro t. E com essa única equação, eu consigo, não vou dizer facilmente, porque depende do exemplo, mas geralmente eu consigo desenhar tranquilamente o gráfico de uma função. Ah, professor, como assim? Bora voltar para cá. Então, olha só. Eu tenho uma função vetorial bidimensional, que é essa daqui que eu coloquei no quadro, αt igual a t elevado a t. A partir dela, eu consigo obter equações paramétricas. As equações paramétricas para esse caso aqui só são duas. Está aqui. Só que o meu objetivo agora é tentar escrever isso aqui como uma única equação. Será que isso é possível, gente? Sim. Eu consigo, nesse caso, combinar duas equações e obter uma única só. E, sempre que possível, eliminando o meu parâmetro t. Nesse caso aqui é fácil. Né? Por quê? Porque, olha só, eu estou dizendo que x é igual a t. Eu estou também dizendo que y é igual a e elevado a t. Nesse caso, se eu combinar essas duas equações e eu eliminar, e se eu quiser eliminar o parâmetro t, basta eu escrever assim, ó, y é igual a e elevado a x. Por quê? Ora, é só usar isso aqui, ó. Y não é e elevado a t, só que t não é igual a x, então eu posso afirmar que y é igual a e elevado a x. Então, perceba que combinando essas duas equações, eu consegui chegar em uma só. E essa única que eu atingi aqui, ela não tem o parâmetro t. Ah, professor, mas e aí? Qual é o objetivo disso? É porque perceba que agora que eu tenho a equação cartesiana, aliás, eu vou até escrever aqui, ó, isso aqui é a minha equação cartesiana. Agora que eu obtive a equação cartesiana, eu te pergunto, a gente sabe fazer o gráfico dessa equação? Sim ou não, gente? Sabe. Então, o objetivo é você chegar aqui, de modo que você olhe para a equação cartesiana e diga, ah, tá, eu sei como é esse gráfico. E você sabe mesmo, esse aqui é o gráfico de uma exponencial. Por isso que aqui, ó, eu já sabia que o gráfico ia ser assim. Porque, na minha cabeça, eu já tinha feito as equações paramétricas e a equação cartesiana. Então, eu já sabia que ia ser o gráfico da função e elevado a x, no caso, para essa função vetorial. Então, essa que vai ser a brincadeira. Então, a partir de agora, vou dar aqui uns 4 exemplos, 4 exercícios, e a gente vai ter que fazer o domínio da função vetorial, a gente vai ter que fazer as equações paramétricas, equação cartesiana, e vai ter que fazer o gráfico dela. Tá? Então, vamos lá, vamos treinar. Lembrando que o objetivo de hoje é se acostumar com esse tipo de equação. Então, aqui, ó, já trouxe 4 exemplos para a gente fazer. Então, se preparem, que hoje a gente vai resolver muito exercício. Para você não falar assim, ah, mas o exercício é tudo igual. Aí eu trouxe 4 aí bem diferentes, um do outro. Cada um é uma nova emoção. Tá? Então, vocês vão ver. Vou colocar aqui, exercícios. Primeiro, eu tenho αt igual a 2t mais 1 e t menos 1. Aí, vamos já fazer isso daqui. Então, ó, primeiro eu vou fazer por etapas. Então, eu vou escrever assim, primeira etapa, domínio. Segunda etapa, equações paramétricas e assim por diante. Então, primeira etapa é o domínio. Bom, para eu analisar o domínio dessa função, eu teria que analisar o domínio desta função aqui, 2t mais 1, e dessa função aqui, que é t menos 1. Então, para facilitar minha vida, eu vou chamar esse daqui de coordenada x e vou chamar esse daqui de coordenada y. Então, eu já sei que o domínio de alfa vai ser a interseção do domínio da coordenada x com o domínio da coordenada y. Gente, que tipo de função é essa daqui, da coordenada x? É uma função o quê?
É uma função afim, uma função linear, uma função polinomial. Existe alguma restrição para ela? Não. Então, qual é o domínio? Todos os reais. Muito bem. Então, aqui, ó, todos os reais. O mesmo vale para essa daqui, que também é uma função linear, uma função afim. Então, eu tenho que o domínio dela também são todos os reais. Ora, fazendo aqui a interseção, a minha resposta é que o domínio da minha função vetorial também vai ser todos os reais. E é isso. Agora, a segunda parte. Eu quero encontrar as equações paramétricas. Equações paramétricas. Bom, para eu fazer as equações paramétricas, vocês já sabem, é um procedimento bem simples. Aqui eu já até chamei isso aqui de x, já até chamei isso aqui de y. Então, se eu tenho duas coordenadas, eu vou ter duas equações paramétricas. A primeira vai ser x igual a 2t mais 1, e a segunda vai ser y igual a t menos 1. Acabou. Agora, a partir dessas equações, eu quero encontrar uma equação cartesiana. Um procedimento que você pode fazer, muitas vezes, para encontrar a equação cartesiana, é isolar o parâmetro t. Porque se você conseguir isolar o parâmetro t nas duas equações, depois você só igualar os outros membros. E aí você obtém a equação cartesiana. Então, por exemplo, nesse caso aí, se eu isolar o t na primeira equação, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter x menos 1 sobre 2 igual a t. X menos 1 sobre 2 igual a t. E aqui eu vou ter y mais 1 igual a t. Eu vou ter isso daqui. Ou seja, eu só isolei o meu t na primeira equação e isolei meu t na segunda equação. Só isso, gente. Aí agora, ó, como eu isolei o parâmetro t, então eu posso tranquilamente igualar esse primeiro membro com esse primeiro membro. Então vai ficar como depois que eu igualar? Vai ficar y mais 1 igual a x menos 1 sobre 2. Então essa daqui seria a minha equação cartesiana. O último passo agora é fazer o gráfico. Bom, para eu fazer o gráfico, eu vou ter que partir daqui, da minha equação cartesiana. Uma coisa que você tem que pensar é, na equação cartesiana que eu obtive, eu consigo isolar o y? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Você consegue isolar o y nessa equação aqui? Consegue. Então vamos isolar o y, porque aí vai ficar o quê? Vai ficar y em função de x, vai ficar uma função do cálculo 1, que a gente está acostumado. Então aqui, ó, se eu isolar o y, vai ficar y igual, aqui vai ser x sobre 2, menos 1 sobre 2, só que tinha esse mais 1 aqui, né? Então vai ficar menos 1. Vai ficar assim. Então vai ficar y igual a x sobre 2, menos, aí menos meio menos 1 é menos 1,5, ou menos 3 sobre 2. Por que eu fiz questão de isolar o y? Porque agora que eu isolei o y, ficou fácil de eu enxergar como é o gráfico, porque isso aqui é uma função. É y dependendo de x. Isso daqui é uma função que tem... Que forma, gente? É uma parábola isso daqui? O que vocês acham? Não, não é parábola. É uma circunferência, por exemplo, que talvez nem seja função, é uma circunferência? Não. É o quê? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. É uma reta crescente. Muito bem. Ela corta o eixo y em qual valor? Menos 3 sobre 2. Tá, então isso aqui você consegue tranquilamente fazer o gráfico disso daqui. Agora que a gente já descobriu que é essa reta. Então, ó, vamos fazer aqui o plano cartesiano. Está aqui o x, o eixo y. Bom, para eu fazer essa reta aqui, eu vou marcar dois pontos.
O primeiro ponto que eu vou marcar é para o que vocês já me falaram. É quando x igual a zero. Quando x igual a zero, o y é menos 1,5. Então, olha só. Digamos que o 1 está aqui. Digamos que o 2 está bem aqui. Então, onde é que está 1,5? Está entre esses dois valores. Então, esse aqui seria o meu primeiro ponto. Além disso, se você reparar, quando x é igual a 3, se x é igual a 3, quanto é que vai ficar o y? Vai ficar 3 sobre 2 menos 3 sobre 2, que é 0. Então, outro ponto dessa reta é o ponto 3 em x, 0 em y. Então, vamos procurar o 3 aqui. Bom, vamos dizer que aqui é 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, bem aqui, ó, a gente tem outro ponto, que é o ponto 3 em x, 0 em y. E esse daqui é o ponto 0 em x e menos 3 sobre 2. Tá? Agora que eu tenho dois pontos, eu só quero achar a minha reta. Então, como é que eu faço? É só traçar uma reta que tenha esses dois pontos. Então, tá aqui, ó. Essa daqui é o gráfico. Esse daqui é o gráfico da nossa função vetorial. Agora, gente, isso aqui já terminou a questão. Mas eu queria só, antes de passar para a próxima questão, eu queria discutir algumas coisas aqui com vocês. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Nessa questão aqui, especificamente, enquanto a gente estava resolvendo a questão, o cérebro de vocês lembrou alguma coisa? O que vocês acham? Algum assunto que a gente já viu aqui? Parecia que estava tendo déjà vu aqui, porque a gente já viu esse assunto, pelo menos para essa questão. O que é? Muito bem, ó, eu já ouvi aqui alguns falando. Se você reparar, olha para essa equação paramétrica. A gente já ouviu falar de equação paramétrica. Onde? Na equação da reta. Eu não estou dizendo que toda equação paramétrica que a gente vai ver aqui hoje é a mesma lá da reta. Mas nessa daqui, nesse exemplo, é. Então, se você reparar, essas equações paramétricas desse exemplo são as equações paramétricas de uma reta. Só reparar, inclusive eu posso até mudar aqui a ordem, poderia escrever assim, ó, aqui. Poderia escrever isso aqui como sendo 1 mais 2 vezes t, e aqui menos 1 mais 1 vezes t. Então, na verdade, para essa situação aqui, eu tenho uma reta, e eu realmente tenho uma reta, porque eu mostrei aqui no gráfico. O gráfico é uma reta. Então, para essa questão, eu poderia resolver, ou seja, achar esse gráfico aqui de uma outra forma. Qual seria a outra forma? Eu poderia parar bem aqui já, as equações paramétricas, e a partir delas, eu poderia achar o ponto da reta e o vetor diretor da reta. Então, para essa reta aqui, gente, quem é o ponto inicial dela? Me digam. Vou escrever aqui em cima, ó. O ponto inicial para essa reta aqui é o ponto 1 e menos 1. E quem é o vetor diretor para essa reta? 2 e 1. Então, se eu quisesse desenhar essa reta, sabe o que eu poderia fazer? Poderia achar, primeiro, o ponto 1 e menos 1. Onde é que está o ponto 1 e menos 1 aqui? 1 em x menos 1 em y. É esse ponto bem aqui, ó. Em cima desse ponto, eu poderia desenhar um vetor. Que vetor? O vetor 2, 1. Mas cuidado, eu não vou desenhar o vetor saindo da origem. Não, eu vou desenhar o vetor saindo desse ponto aqui que eu achei. Para eu desenhar o vetor saindo desse ponto aqui que eu achei, sabe o que eu vou ter que fazer? A partir desse ponto, eu vou andar 2 unidades em x, 1 unidade em y. É isso que eu vou fazer. Então, se a partir desse ponto eu caminhar 2 unidades em x e 1 em y, eu vou parar bem aqui, ó. Então, daqui para cá, eu vou ter o meu vetor u. Ó, eu já tenho pontos da reta. O meu vetor, que tem a mesma direção da reta, está em cima do ponto. Então, essa reta suporte aqui é justamente o gráfico da minha função. Tudo bem, gente? Então, olha só. Então, nesse caso, e apenas nesse caso até agora, eu conseguiria desenhar o gráfico se eu percebesse que isso daqui são as equações paramétricas de uma reta.
Aí, nesse caso, eu conseguiria fazer. Mas nem sempre, repito, nem sempre, aliás, quase nunca, vamos colocar assim, 90% das vezes, as equações paramétricas não vão ser de uma reta. Tanto que o exemplo que eu dei aqui no quadro, ó, isso aqui não é uma reta. Né? Isso aqui é o gráfico de uma função exponencial. Então, isso aqui você não ia poder fazer desse outro jeito, já que eu não tenho equação de uma reta. Mas tá. Então, já resolvemos de dois jeitos diferentes aqui. Vamos para a segunda questão. Então, o beta agora. Então, quem é a minha função vetorial beta? Vai ser raiz quadrada, 4 menos t, e t mais 3. Pronto. Aí o passo a passo aqui vai ser o mesmo. Então, vou escrever aqui de novo. Domínio. Então, ó, vamos lá, gente. Primeiro aqui, eu vou chamar essa primeira coordenada de x, essa segunda aqui de y. Agora, olha só. O domínio de y tem alguma restrição? O de y? Não. Agora, o de x tem. O de x tem. Então, qual é a restrição para x? O que está dentro da raiz tem que ser não negativo. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu tenho que 4 menos t tem que ser maior ou igual que 0. Ou seja, t tem que ser menor ou igual que 4. Então, para a segunda coordenada, eu não tenho restrição nenhuma. Pode ser qualquer valor. Mas para a primeira, só pode ser esses valores aqui. T menor ou igual que 4. Ora, se eu fizer a interseção delas, o que vai dar? Vai dar o domínio dessa daqui. Então, qual é o domínio de alfa? É isso daqui. Tá? Então, quem é meu domínio de alfa? Vou escrever assim, ó. Domínio de alfa vai ser o intervalo menos infinito, porque é menor ou igual, até 4 fechado. Ou, se eu também quiser descrever de outra forma, eu escrevo assim, ó. É o conjunto dos t pertencentes aos reais, tais que t menor ou igual que 4. Pronto. Então, nós temos isso daqui. Próximo passo são as equações paramétricas. Só que isso daqui é bem simples. Aí, nesse caso, você já sabe. Eu vou pegar e igualar. X igual, aí a primeira coordenada é raiz quadrada de 4 menos t. Já a segunda é y igual a t mais 3. Está aqui. E acabou essa parte. Terceira parte. Equação cartesiana. Aí, nesse caso aqui, a minha estratégia vai ser tentar isolar o t. Porque se eu conseguir isolar o t, eu consigo transformar em uma única equação. Bom, para isolar o t, aqui é fácil. Do y é fácil, né? Só ficar t igual a y menos 3. Acabou. Agora, aqui já não é tão fácil, mas ainda é fácil. Porque eu posso elevar ao quadrado os dois lados. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar, nesse primeiro caso, x quadrado igual a 4 menos t. Bom, e aqui vai ficar y menos 3 igual a t. Só que aqui já está bem fácil também de isolar o t, né? Então, no final, ó, quando eu isolo o t nas duas aqui, vai ficar assim. Em cima, eu vou ter t igual a 4 menos x quadrado. E embaixo, eu vou ter t igual a y menos 3. Agora que eu isolei o t, eu consigo igualar 4 menos x quadrado com y menos 3. Então, a minha equação cartesiana vai ser y menos 3 igual a 4 menos x quadrado.
Essa é a minha equação cartesiana. Agora eu vou fazer o gráfico. O gráfico dela, aqui ó, facilmente eu consigo isolar o y nessa equação. Então o 3 que está negativo aqui, aparece no segundo membro somando. Então vai ficar y igual a 7 menos x². Aí isso daqui é fácil da gente lembrar, por quê? Porque você lembra lá em cálculo 1 de deslocamento de gráfico. E aí você vai lembrar, por exemplo, que se você tem a função só x², aí o gráfico dela é a parábola com cavidade para cima, tocando aqui na origem. Aí se você coloca o menos na frente do x, se você coloca o menos, o que acontece? Essa parábola, ela fica de cabeça para baixo. Assim. E se você já estava com esse menos x², somar com 7 seria o quê? Deslocar o gráfico 7 unidades para cima. Então você teria mais ou menos isso daqui. Onde aqui é 7, né, porque quando x é 0, aqui é 7. E aqui ela corta o eixo x, raiz de 7. Né, já que raiz de 7 ao quadrado, vai ficar 7 menos 7, que é 0. Agora, bem aqui a gente tem um erro. Tá? Tem um erro nesse gráfico aqui. Vocês conseguem me dizer qual é o erro? Bom, o erro ele tem a ver com domínio. Tá? Por isso que eu digo, ó, preste atenção, porque o domínio ele é importante. Tanto que nessa hora aqui ele vai nos ajudar. Porque olha que diz, o meu domínio diz que o t ele tem que ser sempre menor ou igual a 4, menor ou igual que 4. Por quê? Por causa do x. Ó, o x ele é raiz quadrada de 4 menos t. Então, já que o meu t vai ser menor ou igual que 4, isso é justamente para que isso aqui não dê problema. Só que a gente sabe que a imagem disso daqui vai ser sempre o quê? Maior ou igual que 0. Não é verdade? Ó, o x ele vai ser sempre o quê? Maior que 0. Ele nunca vai ser negativo, o x. Nunca vai ser negativo. Então, se o x não vai ser negativo, aqui o gráfico, eu não posso ter valores negativos para x. Então, o que eu faço? Para consertar esse gráfico, eu vou tirar a parte onde x é negativo. Então, este daqui é o meu gráfico correto. Aí você pode pensar, professor, mas por que ficou esse erro, né? Por que chegou aqui e não estava me dizendo que era só metade? Bom, foi por causa dessa passagem aqui, ó, gente. Daqui para cá, o que eu fiz não foi elevar ao quadrado os dois lados, só que quando eu fiz isso eu tirei a raiz. Só que eu posso fazer isso? Posso, desde que eu mantenha na minha cabeça que eu tenho essa condição aqui. Tá? Então eu posso elevar ao quadrado desde que eu me lembre que o x tem que ser maior que 0. Aí por isso que no final eu tenho que levar isso aí em consideração. E é isso, por isso que eu falei que era um exemplo melhor do que o outro. Ó. Esse daí já foi mais interessante do que o primeiro. Vamos para o terceiro exemplo, que é mais interessante ainda do que o primeiro e o segundo. Então, ó, o primeiro exemplo é a função gama. Aí na função gama, ela parece inofensiva, né? Tem uma função trigonométrica ou trigonométrica, mas ela é bem interessante. Perfeito, ó. Me perguntaram agora, aqui voltando para essa questão, toda vez que tiver, por exemplo, x igual a raiz quadrada de alguma coisa, aí realmente não vai ter a parte negativa. Porque sempre que ficar assim, x isolado igual a uma raiz quadrada de qualquer coisa que tiver dentro, esse x vai ser sempre maior ou igual que 0. Né? Porque ele é a função raiz quadrada, digamos assim. E aí a função raiz quadrada não vai ter valores negativos mesmo. Então você pode sim, pode afirmar isso daí e se basear nisso. Vamos lá, terceiro exemplo. Então eu tenho uma função gama que é igual a 1 mais
2 cosseno t. E aqui é 3 mais seno t. Bom, aqui eu não vou me delongar muito, né? Você já sabe, o primeiro passo é o domínio, o segundo passo é a equação paramétrica e tudo mais. Então, o primeiro passo aqui é o domínio. Tá, só que aqui, gente, ó, esse aqui é a minha função x, são coordenadas x. Essa função aqui, trigonométrica, função cosseno, tem alguma restrição para ela? Não, não tem restrição para ela. Então, são todos os reais. A mesma coisa aqui, ó, função seno, não tem restrição. Então, o domínio são todos os reais. Então, nesse caso aqui, o domínio da minha função gama vão ser todos os reais. Segunda parte, equações paramétricas. Essa é bem fácil. Eu igualo isso aqui a x, então vai ficar x igual a 1 mais 2 cosseno θ, ou cosseno de t, e y igual a 3 mais seno de t. Pronto, isso aqui já são as equações paramétricas. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para essa terceira parte aqui. Eu quero transformar isso aqui numa equação cartesiana. Só que nesse caso, vai ser difícil, aliás, não vai ser difícil isolar o t, que até a gente conseguiria isolar o t, só que ficaria assim, ó, x menos 1 sobre 2, arco cosseno de t. Aqui ficaria y menos 3, arco seno. Então, assim, isolar o t não é difícil. Só que na hora que você fosse transformar para uma equação cartesiana, ia ficar arco seno de alguma coisa igual a arco cosseno de outra coisa. Aí o problema ia ser usar essa equação para achar o gráfico. Então, eu vou usar uma outra estratégia para tentar sumir com esse parâmetro t aqui. A minha estratégia vai se basear em não isolar o t em si, mas isolar o cosseno de t. E aqui eu vou isolar o seno de t. Essa que vai ser a estratégia. Então, olha só. Vai ficar assim. X menos 1 sobre 2 igual a cosseno de t. E vai ficar y menos 3 igual a seno de t. Então, eu não isolei o t, eu isolei o cosseno de t. E aqui eu isolei o seno de t. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou elevar todo mundo ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Vou elevar o cosseno ao quadrado. Aqui também vou elevar ao quadrado. Aqui também vou elevar ao quadrado. Agora, eu vou somar. Vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Aí, quando eu faço isso, ó, do lado esquerdo, no primeiro membro, eu só vou repetir os valores. Então, vai ficar x menos 1 sobre 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Então, do lado esquerdo, nada demais. Só que do lado direito, a mágica vai acontecer. Por quê? Porque aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso é igual a quanto? A 1. Identidade fundamental. Então, aqui, ó, o t desaparece e eu tenho, então, a minha equação cartesiana. Então, é assim que a gente faz. Aí você vai dizer, ah, professor, mas como é que eu ia adivinhar que eu teria que isolar o cosseno, isolar o seno, elevar ao quadrado e somar? Como é que eu ia adivinhar isso? Isso é trivial? Não, não é trivial, realmente. Assim, não é todo mundo que vai chegar aqui e vai dizer, ah, tá, é assim que faz. Mas justamente por isso que eu falo para vocês, que cálculo é exercício. É exercício. Então, por exemplo, você chegou numa questão dessa, ah, não consegui fazer de jeito nenhum. Aí você foi olhar a resolução, aí você percebeu essa estratégia aqui. Ah, agora na próxima vez, você já vai estar de olho nessa estratégia aqui. Então, cálculo é exercício. Tudo bem? Então, pelo menos, ó, você já viu essa estratégia. Então, se aparecer na prova, não vai ser mistério para ninguém. Ok, então cheguei na minha equação cartesiana. Agora vamos desenhar o gráfico dela. Bom, nesse caso, eu não preciso isolar o y. Nem sempre vou precisar isolar o y. Porque nesse caso aqui, isso aqui já me deu uma equação, não de uma função especificamente, mas me deu uma equação de alguma coisa que eu conheço. Isso aqui é a equação do quê, gente? Da elipse. Ah, você pode dizer circunferência, tudo bem. Você pode começar pensando que é uma circunferência, mas se você olhar direitinho, isso aqui já é uma elipse, tá? Então aqui, ó, você olhou, tá, já sei, isso aqui é uma equação da elipse. Então, ó, a gente vai até ajeitar aqui. Então, isso é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado
sobre 2 ao quadrado, é a mesma coisa que estava ali, tá, gente? Mais y menos 3 ao quadrado sobre 1 ao quadrado, tá? Isso aqui porque são os elementos da minha elipse, igual a 1. Aí com isso eu percebo então que o centro da minha elipse é o ponto 1 em x, 3 em y. Aí eu vou começar por aí. Então, eu venho aqui, faço o eixo x, faço o eixo y. Eu vou tirar aqui, já fica subentendido. Vou marcar o ponto 1 em x, 3 em y. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui, o 3 está bem aqui, e eu vou ter esse ponto. Esse ponto aqui é o centro da minha elipse. Então, eu já usei essa informação. Agora, eu vou olhar para o denominador. O denominador do x é 2 ao quadrado. Então, significa que a partir desse ponto, eu vou caminhar na horizontal 2 unidades, para a direita e para a esquerda. Então, para a direita, ó, vai ser bem aqui. Caminhei 2 pontos para a direita e 2 pontos para a esquerda. Então, já vou aparecer aqui no lado do x negativo. Então, são esses 3 pontos. E verticalmente, eu vou caminhar uma unidade. Então, vou caminhar uma aqui em cima, uma aqui embaixo. Inclusive, a gente já fez um exercício muito parecido com esse aqui em sala. E agora, eu só preencho aqui para obter a minha elipse. Isso aqui é só um esboço. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Mas a ideia é justamente essa daqui. Então, nós obtivemos aqui uma elipse com aquela função vetorial. Agora, o que é interessante, gente, é que nesse caso aqui, você consegue agora descrever uma figura como essa, uma elipse, usando funções, né, funções vetoriais. Então, isso aqui já descreve um gráfico daquele, ou seja, um movimento em forma de elipse. Vamos para o último exemplo dessa parte, de função bidimensional. Último exemplo, que é a função φ. Então, vamos voltar para o slide. Eu tenho φ de t igual a t cosseno t seno. Bom, aqui, o domínio da minha função. Aí você vai olhar, aqui eu tenho alguma restrição? Não, t e cosseno não tem mais restrição. Aqui é a mesma coisa. Então, domínios são todos reais. Equações paramétricas, eu vou ter x igual a t cosseno, y igual a t seno. A partir delas, eu quero achar minha função, a minha equação cartesiana. Aí você olha, opa, tem cosseno aqui, tem seno. Então, eu já imagino que vai ser do mesmo modo que antes. Então, eu vou elevar ao quadrado os dois lados e depois eu vou tentar somar. Bora ver se vai dar certo. Então, vai ficar aqui x ao quadrado igual a t quadrado cosseno ao quadrado. E embaixo vai ficar y ao quadrado igual a t quadrado seno ao quadrado. Vou somar. Quando eu somar esses dois lados, do lado esquerdo vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual. Aí aqui, ó, eu vou colocar o t quadrado em evidência. Então vai ficar t quadrado, aí cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que você já sabe que isso aqui vale 1. Então, no final, eu vou ter x quadrado mais y ao quadrado igual a t quadrado. Note que, nesse caso, nós não eliminamos o parâmetro t, mas isso não nos impede de entender como é o gráfico dessa função, o que vai ser um gráfico bem interessante, porque, nesse caso, ó, eu não eliminei o parâmetro t. Eu não eliminei o parâmetro t, gente. Então, mas mesmo assim eu consigo olhar para cá. Isso aqui me lembra o quê? Me lembra uma equação da circunferência. O centro dela está mudando? O centro? Não. Onde é o centro? É na origem.
Tá? O centro da circunferência na origem. Agora, o que está mudando, gente, que está variando aqui? É o raio. Então, é como se você tivesse uma circunferência, só que o raio dela está sempre aumentando. Tá? Você tem uma circunferência que o raio está sempre aumentando. Então, para cada t, você vai ter uma circunferência de raio diferente. E aí, isso aqui é a primeira dica que você vai ter. Então, isso você já sabe. Então quer dizer que o meu desenho aqui, ele vai ter como se fosse, vai fazer um movimento de circunferência, só que com o raio aumentando. Imagina então, pensa num objeto que faz um movimento circular, só que a distância dele para a origem vai aumentando cada vez mais. Que figura geométrica isso vai dar na sua cabeça? Vai dar como se fosse uma espiral, porque você vai ter um movimento circular, onde a distância para a origem vai aumentando cada vez mais. Começa na origem, porque quando t é 0, aqui vai ficar 0, 0. Então, começa realmente aqui na origem. Depois, se a gente jogar alguns valores para t aqui, a gente vai perceber que o movimento é no sentido anti-horário. Tá? Basta você jogar aqui um valor, por exemplo, joga t igual a π sobre 4. Que é cosseno de π sobre 4 é raiz de 2, aqui é raiz de 2, aí eu vou parar no primeiro quadrante e assim por diante. Com isso, você vai percebendo que a sua figura vai fazendo um movimento de espiral. Tudo bem? Como é que a gente descobriu isso? Observando aqui as informações que ele me deu na equação cartesiana. É claro que quando você for estudar coordenadas polares, você vai perceber que isso aqui é uma curva polar. É quando o raio é igual ao ângulo polar. Tá? E aí vai dar o mesmo movimento, só que falando de uma outra forma. Eu trouxe também esse gráfico no GeoGebra. Então, olha só, gente. No GeoGebra, eu tenho isso aqui. Eu começo na origem, e aí conforme eu vou aumentando o valor de t, eu vou formando então essa imagem que vocês estão vendo. Tá? Então nós temos aí essa espiral. Bem interessante, né? Então agora você já sabe como descrever uma espiral. Se descreve usando essa função t cosseno e t seno. Bom, agora nós vamos para a última parte da aula, que é falar de função vetorial, só que tridimensional. Então, a diferença é que agora as nossas funções elas vão ter 3 coordenadas. E se elas têm 3 coordenadas, elas vão ter 3 equações paramétricas e o gráfico dela já não vai mais ser no plano, vai ser no espaço. Por conta disso, a gente vai dizer que o nome do gráfico delas vai ser uma curva espacial. Então, por exemplo, isso aí seria uma curva espacial. Lembrando que a curva, o gráfico, é essa curva azul, e para cada ponto da curva você vai ter um vetor, que sai da origem e chega naquele ponto. Só que você não é obrigado a desenhar os vetores, a não ser que a questão peça, obviamente. Mas se só pede o gráfico, basta desenhar a curva azul. Bom, então para ela você vai ter 3 equações paramétricas. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas aí eu vou ter que unir 3 equações em uma só para achar a equação cartesiana? Não, não é isso que a gente vai fazer. Na verdade, para funções tridimensionais, a gente vai pegar as 3 equações paramétricas e delas tentar obter 2 equações cartesianas. Então, assim, a gente vai combinar elas 2 a 2. Então, por exemplo, eu vou combinar a primeira equação com a segunda. Aí eu vou obter uma equação cartesiana. Depois eu vou combinar a primeira com a terceira, ou a segunda com a terceira. Aí eu vou obter uma outra equação cartesiana. Então, quando eu tiver 2 equações cartesianas, cada uma delas descreve uma superfície. E aí, a interseção das superfícies é o gráfico da minha função, é a minha curva espacial. Ah, você não entendi. Calma que a gente vai resolver um exemplo, vai ficar bem fácil a gente entender. Então, na verdade, a gente vai resolver 3 exemplos. Então, vamos ver como é que funciona cada um deles. Claro que aqui eu vou ser mais rápido, né, com relação ao passo a passo. Domínio, equações paramétricas.
Então, agora primeiro exercício dessa parte, eu tenho αt igual a t mais 2 e 3t. Olha, gente, nesse caso aqui, o domínio de alfa vai ser a interseção do domínio de cada função. Só que você percebe que cada função é uma função afim, uma função linear. Então, o domínio de todo mundo são os reais. Então, o domínio de alfa também vão ser todos os reais. Quem vão ser as equações paramétricas? Agora são 3 equações paramétricas. Eu tenho x igual a t, y igual a t mais 2 e z igual a 3t. Antes da gente continuar, você tem alguma observação com relação a essas equações paramétricas para essa questão? Tem, né? Que nesse caso específico, as equações paramétricas são as equações paramétricas de uma reta. Então, eu posso até reorganizar isso daqui. Eu posso escrever assim, ó, posso escrever que x é igual a 0 mais 1 vezes t, y é igual a 2 mais 1 vezes t, e z igual a 0 mais 3 vezes t. Ou seja, nesse caso aí, quem é o meu ponto inicial da reta? Aqui, 0, 2, 0. 0, 2, 0. E quem é o meu vetor diretor para essa reta? 1, 1, 3. 1, 1, 3. Pronto, então agora que eu já identifiquei que é uma reta, já sei quem é um ponto da reta, já sei o vetor diretor, eu já posso desenhar a reta, já posso pular para o gráfico. Então esse gráfico, ele vai estar no espaço x, y, z. Eu vou marcar o ponto 0, 2, 0. Então, 0 em x, 2 em y, vai dizer que o 2 está aqui, e 0 em z. Então, esse daqui é o ponto da minha reta. Agora, a partir desse ponto, eu vou desenhar aqui, eu vou andar conforme esse vetor. Então, a partir desse ponto, eu vou caminhar uma coordenada em x. Então, se era 0, vai parar em 1. Então, vou jogar 1 bem aqui. Agora, em y, eu já tinha 2. Eu vou andar mais 1, vai ficar 3. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. E em z, eu tinha 0, eu vou andar 3. Vou para 3. Então, vou dizer que 1, 2, 3. Vai dizer que o 3 está aqui. Então, agora eu vou fazer esses pontos. Ó, então, esse aqui era meu ponto inicial. Se eu colocar o meu vetor u exatamente em cima desse ponto, esse meu vetor u, ele sai desse ponto e chega nesse daqui. Esse aqui é meu vetor u. Ora, e qual é a minha reta? A minha reta é a reta suporte nesse caso aqui. Então, eu vou ter algo assim. Tá? Então, esse daqui é o gráfico da minha função vetorial. Lembra que eu falei para vocês que nesse caso aqui eu tenho uma reta. Tudo bem, eu consegui fazer assim. Ficou até mais rápido, mais fácil. Mas se eu não tivesse a reta, o que eu teria que fazer? Aí, como eu ensinei para vocês, você teria que tentar combinar essas equações aqui. A cada um par de equações, você tinha que transformar em uma única equação. Por exemplo, ó, isso aqui já terminei a questão, só estou dizendo um outro jeito de fazer. Um outro jeito de fazer seria se eu combinasse a primeira equação com a segunda equação. Se eu fizesse isso, ó, vai ficar x é igual a t, né? Então, y vai ser igual a x mais 2, porque x é igual a t. E aí eu ia obter uma superfície. Então, a minha primeira superfície seria y igual a x mais 2. Depois, seguindo o mesmo raciocínio, eu poderia combinar a primeira equação com a terceira. Então, se z é igual a 3t, então vai ficar z igual a 3x. E aí eu ia obter uma segunda superfície. A segunda superfície é z igual a 3x. Gente, só que cada superfície dessa é um plano. Perceba que isso aqui é a equação de um plano. E a interseção desses dois planos vai dar justamente a nossa reta. Eu vou mostrar isso no GeoGebra também. Vamos ver isso aqui rapidamente. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Então, vamos para a folha 3D. Olha só, eu vou colocar aqui as duas equações
do plano. Então, nós temos a primeira superfície y igual a x mais 2, e z igual a 3x. Ó, veja que essas duas superfícies aqui, ó, esse intercepto, né? Está aqui. E a interseção delas é a nossa reta. Ó, tanto que eu posso clicar aqui, interseção de duas superfícies. Aí eu clico nesse plano e clico nesse plano. Aí está aqui, ó. Aí essa daqui é o gráfico da nossa função. Então, por isso que o gráfico ficou uma reta. Que é o gráfico que é a reta que a gente desenhou. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Bom, vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui no exemplo 2, beta igual a 1 mais cosseno t, 1 mais seno t, 3 mais 2 cosseno. Aí é a mesma coisa, a gente vai fazer o domínio, equação paramétrica, até chegar no gráfico. Então aqui, ó, perceba que em cada coordenada eu tenho funções trigonométricas simples que não tem nenhuma restrição. Então o domínio da minha função beta são todos reais. As equações paramétricas, eu tenho x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno e z igual a 3 mais 2 cosseno. Aqui. Tá, aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou combinar essas equações. Vou escolher duas delas e combinar. Então, eu vou primeiro combinar a primeira e a segunda equação. Aí, olha só, olha o raciocínio que eu vou usar aqui. Vou isolar o cosseno, vou isolar o seno, elevar ao quadrado, ou seja, aquilo lá que você já imagina o que vai acontecer. Então, aqui vai ficar x menos 1 igual a cosseno. Embaixo vai ficar y menos 1 igual a seno. Vou elevar todo mundo ao quadrado. E vou somar. Quando a gente soma, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Só que do lado direito, isso mais isso vai dar 1. Então, igual a 1. Aqui. Ora, isso daqui é equação do que, a priori? Qual é a primeira coisa que te lembra essa equação aqui? Te lembra uma circunferência. O centro está na origem? Não. O centro está no ponto 1, 1. O raio é 1. Só que não esqueça que a nossa função agora ela é tridimensional. Então, se você fosse desenhar essa equação no R3, vai ser uma circunferência? Não, vai ser o quê? Um cilindro, né? Vai ser um cilindro, porque o Z está livre. Então, isso daqui é uma superfície, bora dar um nome para ela aqui, bora dizer que é a superfície S1. Deixa eu apagar aqui. Então, essa aqui é a nossa primeira superfície. Superfície S1. Então, se eu fosse fazer o gráfico dela, o que eu ia ter que fazer? Eu ia fazer aqui um cilindro. Ah, o cilindro é o gráfico da minha função? Não. Isso aqui é o gráfico da primeira superfície. Falta eu achar uma segunda superfície e a interseção que vai ser o gráfico ali da minha função. Agora, para eu achar uma segunda superfície, eu vou ter que combinar outras equações. Então, por exemplo, se eu olho que aqui tem cosseno e aqui tem cosseno, eu posso combinar a primeira equação com a terceira equação. Aí eu vou isolar o cosseno nas duas. Aí vai ficar assim. Vai ficar x menos 1 igual a cosseno.
E na última vai ficar z menos 3 sobre 2 igual a cosseno. Vai ficar assim. Então, ó, eu posso igualar esse com esse. Então, vai ficar z menos 3 sobre 2 igual a x menos 1. Aí eu posso isolar o z agora. Então, vai ficar z igual a 2x. Aqui vai ficar menos 2, só que depois vai ficar mais 3. Então, vai ficar 2x mais 1. Gente, esse gráfico aqui, se fosse no plano, ia ser o gráfico do quê? De uma parábola? Não, ia ser de uma reta. Mas eu estou no espaço. No espaço, essa reta aqui vai virar o quê? Um plano. Então, eu vou procurar aqui, ó. Eu vou desenhar essa reta. Essa reta aqui é crescente ou decrescente? Crescente. Ela vai cortar o eixo Z em qual valor? 1. Então, eu vou desenhar essa reta no plano XZ. Depois, eu vou estender ela, transformando num plano para desenhar essa superfície. Então, essa aqui é a minha segunda superfície. Bom, onde é que está o plano XZ? O X está aqui e o Z está aqui. Então, esse daqui é o plano XZ. Aí, eu posso tentar marcar 2 pontos para essa reta aqui. Por exemplo, quando x é igual a 0, z é igual a 1. Então, por exemplo, esse ponto aqui faz parte da minha reta. Aí, agora, quando x é 1, z é 3. Então, por exemplo, digamos que 1 está bem aqui. Aí, aqui é 1. Aí, 1, 2, 3. Então, vamos marcar aqui outro ponto da reta. Então, aqui, ó, esse ponto é da reta e esse ponto é da reta. Então, ó, a gente vai unir esses 2 pontos. Então, nós temos aqui essa reta. Agora, essa reta vai virar um plano. Como é que ela vira um plano? É só eu projetar ela na direção do eixo Y. Então, eu tenho isso daqui. Ou seja, nós temos o cilindro, é a primeira superfície, e esse cilindro está sendo cortado por um plano. É isso que está acontecendo. Ora, se você tem um cilindro e você corta ele com um plano, não de maneira transversal, mas de maneira inclinada, isso dá que figura geométrica? Isso dá uma elipse. Né? Então, na verdade, isso daqui vai formar para a gente aqui uma elipse. Então, a elipse é o gráfico da minha função vetorial, da minha função beta. Bora ver isso agora no GeoGebra, só para a gente visualizar melhor. Então, ó, vou fazer... A minha primeira superfície aqui é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Ó, então se transformou aqui nesse cilindro. E a minha segunda superfície vai ser z igual a 2x mais 1. Opa, tirei sem querer o cilindro. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse aqui que eu vou apagar. Agora, z igual a 2x mais 1. Está aqui, ó. Olha só, nós temos o cilindro e nós temos o plano cortando o cilindro. Deixa eu até mudar a cor aqui do cilindro. Pronto. Aí, quando eu faço a interseção deles... Cadê a interseção? Não está aparecendo aqui, mas é só colocar a minha função. 1 mais cosseno, 1 mais seno e 3 mais 2 cosseno. 3 mais 2 cosseno. Está aqui. Pronto. Então, as duas interseções, a interseção das duas superfícies é que me dá aqui, ó, o gráfico da minha função. Para finalizar, vamos agora fazer aqui o último exemplo.
Vamos que eu ainda quero resolver com vocês a prova, rapidamente. Essa daí, gente, só vou comentar e depois eu vou mostrar no GeoGebra logo para a gente ver. Vamos lá. Terceira e última questão. Eu tenho γt igual a 1 mais cosseno, 1 mais seno e t. Então, nesse caso, o domínio de gama são todos os reais, porque aqui não tem nenhuma restrição em nenhuma das coordenadas. As funções, as equações paramétricas vão ser x igual a 1 mais cosseno, y igual a 1 mais seno e z igual a t. Vamos começar a combinar. Vou combinar essas duas equações aqui, essas duas primeiras. Vai ficar x menos 1 igual a cosseno. Vai ficar y menos 1 igual a seno. Aí você já sabe. Isso aqui, ó. Vamos elevar ao quadrado e vamos somar. Quando eu faço isso, ó, a superfície que vai aparecer é a mesma de antes. Então, a superfície é x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Essa superfície você já sabe que é o cilindro. Então, ó, a primeira dica que ele nos dá aqui é que o nosso gráfico, a nossa curva espacial, ela vai se mover em cima da superfície do cilindro. Essa terceira equação aqui, gente, olha só, ela diz que z é igual a t. Z não é justamente a altura que a gente está lá no espaço? Pois é, então, ó, conforme t vai variando, ou seja, z é diretamente proporcional a t. Na verdade, o tanto que t cresce, z vai crescer também, ou diminuir. Então, assim, conforme o t vai variando, a minha altura ela vai mudando. Então, o nosso gráfico é uma curva que faz um movimento circular em torno de um cilindro, só que com uma altura cada vez maior ou cada vez menor. Você consegue imaginar que figura é essa? Ou seja, uma figura que ela faz um movimento circular cada vez acima ou descendo, subindo ou descendo. Então, isso vai te dar o que nós chamamos de hélice. Tá? Então, essa curva aqui se refere a uma hélice. Vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Então, bem aqui. Vou colocar aqui. Pronto, vamos ver aqui. Olha só, como é que vai funcionar aqui. Esse ponto aqui é o ponto para t igual a zero. Então, se você jogar o ponto t0, t igual a zero, vai dar o ponto 2 em x, 1 em y, 0 em z, que é esse ponto aqui. Conforme t vai variando, se eu fosse jogar valores na minha função, eu ia obter isso daqui, gente, esse movimento que vocês estão vendo. Então, é um movimento circular em cima da superfície de um cilindro que vai subindo e descendo. Aqui, ó, para deixar mais claro ainda, esse aqui é o cilindro. Então, perceba, ó, que nós não estamos saindo da superfície do cilindro. Tá claro, porque tem que ser uma interseção. Então, se tinha que ser uma interseção, não tinha que estar ali nessa superfície. E aí, fazendo movimentos circulares. Alguma pergunta? Tá, então, com isso a gente encerra o assunto de hoje. Bom, então é isso, né? Espero que todos tenham fechado a prova. Lembrando que a gente vai entregar a prova só na semana que vem. E na quarta-feira a gente vai ter aula normal. Então, obrigado pela presença e até quarta.